Fala rapaziada, beleza? Então pessoal, a primeira aula aqui que eu vou estar gravando pra vocês, tá? Eu vou estar postando mais aula aqui pra vocês aí durante a semana, que eu já tenho gravado do mês passado lá. Mas eu preciso que vocês assistam essa aula aqui de traçamento pra vocês entenderem aí os conceitos de traçamento que eu faço, tá? Pra vocês não ficar tão perdidos na aula ao vivo aí na terça-feira, tá? Lembrando, o horário da aula ao vivo na terça-feira é 6 da manhã e às 11 da noite, ok? Eu vou estar mostrando aqui um pouco do traçamento que eu faço aqui no MetaTrader. Lembrando, o mercado está fechado aqui agora, tá? O mercado está fechado, então o mercado ele fecha de sexta e abre domingo hoje de tarde, mas por enquanto ele está fechado, tá? Eu vou estar fazendo aqui no OTC uns traçamentos, mas eu preciso que vocês entendam esses conceitos aqui de traçamento, tá? Para vocês pegar um pouco de visão já. Pessoal, eu opero para M1, tá? Eu vou passar sobre times maiores também durante o mês aí, mas o foco aqui é no M1, tá? Por exemplo, aqui eu tô no time de M15, tá? Ó, cada vela aqui é M15. O que eu faço aqui para me pegar minhas zonas, né? Pode perceber que aqui no MetaTrader a gente tem uma linha aqui, ó. A gente tem exatamente uma linha aqui. Que onde que seria essa linha aqui? Essa linha aqui é onde o preço está no momento, entendeu? Lembrando que tá fechado aqui agora, tá? É só para vocês terem uma noção aqui do meu raciocínio. Então tem uma linha aqui no meio, tá? E se parar para perceber, ó, então o preço ele tá nessa zona aqui. Ó, deixa eu pegar um retângulo aqui, dentro dessa zona aqui. Então dentro dessa zona aqui, tá? Eu vou traçar meus topos e vou traçar meus fundos, tá? De M15. Pessoal, eu sempre pego pavio de M15 e pavios de M5, tá? Todas as minhas entradas para reversão de vela são sempre no pavios das velas, tá? Sempre. Então, qualquer entrada que eu for dar para reversão é um topo de M15 ou é um topo de M5, beleza? Então, aqui que eu tô fazendo? Eu tô traçando os pavios de M15, certo? Tô deixando aqui os pavios de M15. Vou tirar o canal aqui só para ficar mais claro. Então eu estou traçando os pavios de M15, não precisa traçar todos, traçar os principais aqui próximo de o preço tá? E agora o que eu faço? Eu penho no M5, tá? Aqui no M5 eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar a cor da linha aqui para vocês não se confundirem daí, tá? Onde vai ser um pavio de M5 e um pavio de M15. Então aqui que eu vou fazer agora? Eu vou traçar os pavios de M5. Por que eu faço isso? Eu faço isso aqui, tá? Eu estou ensinando vocês a fazer isso aqui na verdade, para vocês ter noção das zonas onde o preço está, entendeu? Para vocês não ter medo quando for buscar uma zona, romper e buscar outra zona. O que eu estou fazendo aqui agora, pessoal? Estou traçando os pavios de M5, porque esses pavios de M5 são zonas para mim estar trabalhando com reversão. Se está subindo eu vou dar um put, se está descendo eu vou dar um call, tá? Então eu estou traçando aqui, né, a maioria dos pavios de M5 aqui também, tá? Depois que eu traçar esses pavios aqui do M5, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá no M1, tá? Vocês podem perceber que aqui no M1 vai ficar tudo traçadinho essas zonas aí, beleza? Aqui no M1 eu vou estar identificando as minhas zonas, certo? Por exemplo, eu tenho uma zona, eu vou ter uma zona aqui em cima, vou ter uma zona... perdão, ó, deixa eu pegar aqui essa linha. Aqui no M1 eu vou ter, vou identificar minhas zonas para estar trabalhando. Por exemplo, eu vou ter uma zona aqui de venda aqui em cima, tá? Por que venda aqui, Gabriel? Porque tá numa região de resistência, tá? E uma região de resistência grande, ou seja, uma região de resistência longa uma da outra, tá? Então aqui o preço está numa região de resistência forte por causa da distância do preço em si, tá? Aqui embaixo posso traçar mais uma linha aqui que eu acabei não pegando no M5, aqui nessa zona aqui mais ou menos, que são zonas aí para reversão da vela aqui se ela estiver descendo, tá? Porque é um fundo já e já está distante um do outro. Vocês nunca, dentro do meu operacional, vocês nunca vão pegar uma entrada assim, por exemplo, ó, quando tocou várias vezes no M1 grudado, tá? Nunca. Então ela tem, pelo menos tem que dar uma distanciada de 5 velas aí para virar um fundo ou um topo de M5, beleza? Vocês podem estar puxando o LTA e LTB também para dar uma confluência a mais, mas nunca pegar só quando bate numa LTA ou LTB, tá? Sempre nessa versão ou nos pullback.
Gabriel, como é que eu pego os pullback que você faz aí? Vamos lá. Essas zonas de suporte e resistência que eu tracei aqui para vocês, tá? São zonas de pullback também, caso haja algum rompimento, tá? Por exemplo, vamos ver se supor que o preço ele faça um rompimento dessa zona aqui de baixo. Então a gente tem essa zona aqui de baixo, ele faça um rompimento dessa zona, né? Faça um rompimento aqui e corrija aqui em cima depois para testar esse rompimento, para depois voltar a cair de novo, tá? Então isso aqui é o que? É um movimento de baixa, um pullback de baixa no caso, tá? Então é importante vocês ficarem muito atentos no que o preço está fazendo. Eu vejo a galera levando loss em reversão e não sabe o que fazer, cara. Sendo que ele poderia recuperar algum pullback ou outra zona que o preço buscou. Por exemplo, aqui a gente tinha esse fundo aqui, correto? Que foi rompido, né? Teve um rompimento nessa zona, nessa vela branca aqui no caso. E nessa vela aqui de trás, da pra frente aqui no caso, ela fez um pullback aqui grande, ó. Testou exatamente a linha do rompimento, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês isso mais, claro, durante os meses, a distância dos pullback, tá? Tem pullback pequeno, pullback grande, pullback dentro de pullback. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma zona de pullback pequena aqui, ó, tá vendo? Pegou uma tendência de baixa, ele subiu aqui, pegou nesse fundinho e desceu. Aqui também, ó, uma zona pequena de pullback, né? Desceu, bateu, subiu, desceu, bateu, subiu. Aqui rompeu. Aqui no caso, já começou a fazer um pullback de alta, né? Ele rompeu esse topo aqui, essa zoninha aqui, já fez um pullback de alta, começou a subir e começou a pegar os pullbacks de alta aqui no preço. Nem sempre, pessoal, os pullbacks vai estar bonitinho para vocês verem, às vezes vai estar um pouco mais difícil, né? Então não se cobrem tanto no começo, tá? Porque é muito tempo de tela, é muito olho clínico ali para ver onde que vai ser um pullback ou não vai, tá? Mas a ideia do pullback é essa: romper uma zona de suporte ou resistência, espera a correção para você entrar a favor dessa correção, tá? Na questão de traçamento aqui, como eu falei, no M1 vocês vão ajeitando as zonas de vocês. Vocês podem pegar aqui no MetaTrader o retângulo, ó, e ajeitando, né? Fazendo um retângulo assim, ó. Vai ficar mais bonitinho também para vocês verem aí. Que são zonas, né, interessantes para você estar trabalhando, né? São zonas importantes aí do preço, onde ele tende a rolar uma reversão ou um rompimento, caso ele faça um rompimento dessa zona, tá? Caso ele faça um rompimento dessa zona, para você estar trabalhando com os pullback daí, beleza? Então, esse traçamento aqui, eu recomendo todo mundo tá fazendo agora, tá? Conforme for passando o tempo, vocês não vão precisar fazer aqui, vocês vão fazer tudo direto lá no M1, já vão saber lá no M1 onde que é um topo de M15, um topo de M5, um topo de H1, tá? Mas por enquanto façam aqui o traçamento para vocês não se perderem aí, tá? Então a gente vai traçando aqui essas zonas para vocês terem noção aí onde que pontos de regiões fortes para estar trabalhando, tá? Então eu vou tentar dar alguns exemplos aqui no OTC aqui, tá? Eu vou fazer a mesma lógica que eu fiz ali no mercado fechado, no MetaTrader, só que aqui no OTC, tá? Eu vou ver aqui no M15, ó, meus pontos de interessante para pavio aqui de M15. Eu vou traçar os paviozinhos aqui de M15, paviozinho aqui de M15, topinho aqui de M15, tá? E aqui tá suficiente. Agora eu vou pegar, ó, dá pra traçar mais isso aqui também, tá? Agora eu vou colocar no M5 isso aqui, pra mim achar mais zonas. Também de M5 agora. Então, ó, mais um paviozinho aqui, vou até mudar a cor também, deixar branco. Se tiver junto um pavio de M5 e um pavio de M15, vocês deixam junto aí também, tá? Uma região mais forte ainda em si. Por exemplo, agora, o que o preço ele pode estar fazendo aqui em cima, pessoal? A gente tinha uma zona de suporte, né, que fez um rompimento aí, né? Era uma zona de resistência que rompeu, virou um suporte de novo, rompeu nessa vela anterior aí, vermelha, e agora ela tende a fazer uma zona de pullback de baixo, tá? Ele tende a continuar bater aqui em cima e continuar caindo. Obviamente ele pode continuar a cair daí já, não fazer o pullback lá em cima e fazer um pullbackzinho pequeno aí embaixo. Aí a gente não pega porque não bateu na minha zona onde eu queria, tá? Então eu vou ter uma zona aqui interessante aqui também pra cá, nesse fundo aqui, que é um fundo bem interessante também. Rompendo essa zona aqui pra cá, ó, eu vou ter uma outra zona para tá trabalhando aqui no preço, nesses pavis aqui de trás, tá? Que vai ser nesta linha aqui.
Então eu vou ter essas zonas aí para estar trabalhando no preço aí. O Euro GBP, vamos pegar um Euro GBP aqui, ó, tá bem consolidado, vamos ver se tem muita qualidade. Ó, tá chegando aqui o Euro SD, ó, vou dar um put agora aí no pullback, tá, nesse picozinho que a vela deu aí, a próxima vela do M1 aí, que a ideia é que ele faça um movimento de baixa aí para continuar o movimento de pullback de baixo, tá? Caso ele faça um rompimento nessa zona aqui, pessoal, do preço, ó, caso o preço rompe essa barreira aqui do pullback, né, porque virou uma zona de resistência, eu vou esperar minha próxima zona. Se vocês parar para perceber, ó, a gente vai ter uma próxima zona, se a gente colocar uma linha aqui no meio, ó, você pode ver que era um suporte que rompeu, virou uma resistência, certo? Virou um suporte, virou uma resistência de novo. Então a gente pode ter uma outra zona aqui em cima, né? Mais ou menos ali para estar trabalhando com venda também, tá? Então se você tomar loss, cara, você não se desespera, tá? Porque loss você vai tomar, isso é um fato, tá? E a gente tem que sempre ter a cabeça no lugar aí para saber o que vai fazer para recuperar esse loss, entendeu? Independente do loss que você tomou. Por exemplo, eu vou ficar atento agora na zona de cima ali, né? Para ver se eu consigo recuperar esse loss que eu tomei aqui embaixo. Já vou explicar aqui para vocês o tempo, tá? Para vocês não ficar perdidos na questão do tempo. Então, por que eu tracei essa linha aqui no meio? Eu tracei essa linha aqui no meio, tá? Por causa do rompimento que fez aqui, testou com resistência, né? Daí testou de novo, rompeu de novo, testou de novo. Então, é uma zona interessante para mim estar trabalhando com venda, né? Ali em cima, tá? Então, vamos ver se o preço dá uma esticada, tá? O gatilho de entrada para vocês entrar na ordem de vocês, pessoal, é quando a vela estica, quando a vela dá o pico na zona onde a gente quer, tá? O que seria esse pico, Gabriel? Tá vendo que a vela tá aqui agora? Se ela der uma esticadinha aqui em cima, ó, nessa linha eu vou dar um put. Ó, por enquanto ela não deu. Eu preciso que ela dê uma esticadinha lá em cima. Ó, agora ela deu. E vou dar um put aí para a próxima vela do M1, tá? Por causa da zona que eu considerei aqui ser uma zona interessante para estar trabalhando com venda. Caso ele faça um rompimento novamente nessa zona, eu vou ter uma outra zona aqui em cima daí para estar trabalhando com venda novamente, tá? Posso trabalhar ali em cima também? Posso, tá? É outra zona. Se eu tomar o loss aqui, vou ficar 0x2, mas ainda vou estar dentro do jogo. Então, um pullback aqui deu ruim, segundo pullback aqui deu ruim. Eu vou ter mais uma zona de pullback aqui em cima agora para estar trabalhando. Ó, e o preço está querendo chegar lá. Eu vou pegar aqui outra moeda, vou mudar o tempo para deixar para a próxima vela. Vou dar mais um put agora aí. E já vou dar uma explicada na questão do gerenciamento para vocês também. Porque ele foi buscar outra zona agora, correto? Então o preço ele saiu da primeira zona aqui, que era aqui embaixo, foi para a segunda zona aqui em cima, que eu considerei essa zona aqui também uma zona, tá? Saiu dessa zona aqui de cima, foi buscar uma zona lá, na outra zona lá de cima daí, tá? Então eu fui pegando nas zonas conforme o preço foi buscando elas, tá? Então ó, eu vou tomar loss aqui nessa segunda entrada que eu peguei. Agora eu deixo a terceira entrada aqui que eu peguei para ver o que vai dar, tá? Então esse aqui eu entrei com 300, né? Primeiro eu entrei com 200, a segunda com 250 e a terceira com 300. Caso eu ganhe essa entrada, né? Eu vou recuperar os 250 aqui e vou estar 180 negativo, tá? Então, como eu falei para vocês, o preço rompeu a primeira zona, rompeu a segunda zona e deu uma parada na terceira zona por causa desses fundos aqui e dessa zona aqui de trás, tá? E a tendência de baixo está prevalecendo aí por enquanto. Então beleza, vamos aguardar o fechamento da vela para ver se vai dar ruim. Lembrando, pessoal, isso aqui é o OTC, tá? Não recomendo estar operando o OTC por enquanto. Deixa eu operar o OTC quando tiver alguma gordura ali na semana, tá? Porque o OTC é mais complicado também, tá? Não é tão simples assim. Olha um pullback que deu aqui agora no Audicad, pessoal. Um pullback bem bonito. Acabei perdendo, mas era uma entrada aí, daria para ter pegado. Ó, rompeu lindamente aqui nessa vela vermelha. Testou a linha do rompimento, ó. E derreteu, tá vendo? Então aqui o EURUSD deu in, tá? Tô negativo aqui de 180, mas era para ter entrado nesse Audicad aqui que eu não acabei vacilando. Vamos ver se essa vela aí bater aqui de novo aqui em cima, eu entro pro fechamento da mesma vela daí, que seria como se eu tivesse pegado nessa daqui daí, tá? Porque minhas entradas são sempre para essa vela, para a próxima vela, ó. Eu vou dar um put agora aí, tá? Por que que eu peguei esse put aí nessa mesma vela? Porque a entrada seria como se eu tivesse pegado nessa vela para inspiração para essa, ficou na mesma coisa, entendeu? Aí sim você pode pegar para a mesma vela.
Caso você acaba perdendo a primeira entrada aqui, né? Aí você pega na segunda vela aí, caso ela for buscar lá a zona, tá? A entrada ficou como se eu tivesse pegado nessa vela aqui para inspiração para essa, tá? Porque o movimento que eu queria seria pro fechamento dessa vela aqui que tá aí agora. Então nesse caso você pega pode pegar para a mesma vela, tá? Se você perdeu a entrada na primeira vela e a segunda vela foi lá testar aquela zona lá, ok? Então vamos ver aí, ó, vai dar win novamente. Então peguei 2 win aí, recuperei o 180, tô no 0 a 0. Em nenhum momento aqui eu peguei, eu comecei a dar galho, dar uma entrada muito alta, tá? Então, lembrando, eu peguei de novo para a mesma vela aqui do M1, porque seria como se eu tivesse pegado nessa para a expressão parece. Viu que a ordem fechou nessa vela aqui, tá? Se o tempo não tivesse dado, daí eu não pegaria nessa vela aqui, porque ficaria para essa vela aqui, ok? Como é que eu sempre deixo para a próxima vela, Gabriel? Ao tempo de compra aqui, vamos lá, 50 segundos. Dos 59 segundos até os 30 segundos, você pode entrar na tua ordem normalmente, que automaticamente vai ficar para a próxima vela. Abaixo do tempo de compra aqui, você vai ter que clicar aqui no maisinho. Por exemplo, ó, 30, 34, 35, 34, 33, 32, 31, 29. Beleza, agora o que eu tenho que fazer? Clica no maisinho. Aí você pode abrir tua ordem que vai ficar para a próxima vela já. Ok? Vocês podem ver como o preço ele vai respeitando essas zonas aí, né? Essas zonas de pullback. Aqui nesse topo também tem uma zona interessante, ó. Se bem que o preço está numa tendência forte de baixo, mas ele está querendo pegar uma tendência de alta também. Eu vou explicar mais futuramente para vocês, tanto nas aulas ao vivo aí, a questão aí de pullbacks mais perigosos, pullbacks, né, que eu acho mais arriscado, contra tendência, etc. Mas eu preciso que vocês entendam os conceitos aqui, né, na prática aqui, para vocês não ficar perdidos aí durante as aulas ao vivo e nos próximos vídeos que eu postar aqui, ok? Vamos ver se tem mais algum exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Os traçamentos, como eu falei para vocês lá, é a mesma coisa aqui também, tá? Por exemplo, agora tá rompendo uma linha aqui, ó. Eu posso traçar um topo aqui também, que vai ser um topo de M15 e um topo de M5 também. Gabriel, como é que você sabe só olhando aí? É só você ter uma noção aqui das velas, ó. Tem mais de 15 velas aqui de M1, então automaticamente é topo de M15, tá? Outra coisa que vocês não podem fazer também não vão se emocionar, cara. Se o preço rompeu uma zona, entra na próxima, rompeu ela, pode entrar na próxima, mas com cautela, com gerenciamento, tá? Não vão ficando dando entrada que nem um louco onde não tem, pessoal. Por favor, porque o que vai fazer vocês ganhar dinheiro, cara, essa é a disciplina de vocês, cara. A técnica, isso aqui é só um padrão para você entrar no gráfico. O que vai fazer você ganhar dinheiro, cara, é a tua disciplina, é a sua ganância, é sua ganância, o que vai fazer você perder dinheiro é a tua ganância. O que vai fazer você ganhar dinheiro é a tua disciplina, teu foco, teu gerenciamento, tuas metas. Entender quando o dia tá ruim, tem que parar. Entendeu? Isso que é difícil, que a maioria não faz, entendeu? Porque nós seres humanos, a gente não gosta de perder, entende? Então, mas você tem que se esquivar disso aí para você conseguir ter um resultado satisfatório a médio e a longo prazo, tá? Ó, se bem que o preço bateu aqui no Audicard, ó, de novo nessa zona aqui. Eu vou colocar na M5 aqui para ver o negócio. Ó, não era uma entrada aqui agora de novo, tá? Eu vou explicar isso mais futuramente nas aulas ao vivo aí com vocês. Tá muito grudado as velas aqui, tá? Então não pegaria. Ó, o EURUSD tá respeitando bem forte aquela zona lá, mas aqui não pego de novo. Minha primeira entrada só foi nesse primeiro toque mesmo. Eu só pegaria de novo nesse toque se o preço tivesse dado uma consolidada e depois tivesse testado mais pra cá. Por enquanto aí eu não faço nada, beleza? Mas isso aí, tá, pessoal? Então essa aqui vai ser a aula aqui de traçamento, tá? Pra vocês não ficar um pouco perdido aí. E tamo junto aí, beleza? Valeu!